Bom, deputado, primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. É um prazer receber o senhor aqui nos escritórios do Epoch Times em Washington. Satisfação, uma honra estar aqui com vocês. Bom, primeiro de tudo, eu queria ouvir do senhor como é que tem sido a sua experiência com a delegação brasileira e como tem sido a receptividade de congressistas, imprensa americana, institutos aqui dessas denúncias que vocês estão trazendo. A gente sente que eles sabiam que alguma coisa não estava indo bem no Brasil, mas não tinham uma dimensão de como estava avançado o regime, vamos dizer assim, caminhando para uma venezuelização da política no Brasil. A gente conversando com congressistas aqui, eles ficaram, e eu creio que natural que fiquem, porque aqui nos Estados Unidos, de certa forma, é o berço da democracia, embora haja aí partidos com vieses mais alinhados à esquerda e tal, mas a gente sente que todos, que conversamos inclusive com democratas, estranharam o fato de ter jornalistas exilados, jornalistas presos, padres, pastores, políticos, e tudo por falar, por crimes de opinião. Então a receptividade aqui foi maior do que a gente esperava. Inclusive, nós, apesar do contratempo que houve, nós estávamos com a audiência no Congresso norte-americano e houve essa, vamos dizer assim, esse adiamento estranho, e a gente não tem provas, mas é possível que o governo brasileiro tenha, vamos dizer assim, mexido alguma coisa, porque foi muito estranho, estava tudo certo, mas ficou melhor do que a encomenda, vamos dizer assim. Nós, com isso, trouxe maior visibilidade até para a nossa vinda aqui. Eu creio que a coletiva superou todas as expectativas, com a imprensa dando total cobertura, e de forma que a viagem cumpriu seu objetivo em termos de poder a gente denunciar e trazer todos os elementos que dessem subsídios para que congressistas como o Chris pudesse, inclusive, dizer que vai sugerir uma lei sobre a democracia e vai dar o nome dessa lei de Lei Brasil, né? Então a gente ficou muito satisfeito porque, além dos congressistas, várias instituições aqui dos Estados Unidos, instituições sérias, nos ouviram, e foi também uma delegação maiúscula que veio do Brasil trazer essa preocupação. E é uma preocupação que ela tem tudo a ver também com eu creio que um pouco da boa receptividade se deve à preocupação dos congressistas pelo fato de que o Brasil é um player importante no cenário mundial, principalmente economicamente falando, e há uma geopolítica envolvida nessa questão. Se os Estados Unidos, de repente, deixa o Brasil ir por esse caminho, daqui a pouco ele perde um parceiro importante que está praticamente no seu quintal. E isso passa a ser totalmente dominado pela China, obviamente, que a gente sabe que todos nós queremos vender para a China, mas a gente não quer se entregar para a China. Há uma preocupação, porque a nossa parceria de longa data com os Estados Unidos sempre foi muito proveitosa para ambos os lados. E agora nós temos um governo no Brasil que é hostil aos Estados Unidos, hostil ao mundo democrático, na verdade. Então, a gente veio justamente trazer essa preocupação para os congressistas, dizer, olha, precisamos olhar para o Brasil. O Brasil, com todo respeito à Venezuela, mas ele tem uma dimensão muito grande, uma importância muito forte. Hoje é praticamente o maior player em termos de produção de alimentos, de produção de commodities, e se continuar no caminho que está trilhando, em breve nós podemos ter problema sério, porque há um ataque direto do governo brasileiro à produção, principalmente do agro.
Uma das questões é, além da coletiva de imprensa, a delegação também passou por uma série de outros órgãos, OEA, CIPEC. Como foi o itinerário de vocês e quais foram esses compromissos? Então, nós tivemos um dos compromissos que eu reputo, talvez um dos mais importantes, foi essa visita à OEA, onde fizemos um documento muito robusto, juridicamente falando, e entregamos ali na mão da secretária. Ela, inclusive, tomou a declaração do jornalista Alan dos Santos, da juíza Ludmila Lins Grilo, e dentre esses subsídios que levamos lá, eles, inclusive, pediram mais para aditar, porque ficaram perplexos de ver como liberdades estavam sendo cerceadas e de como os direitos civis no Brasil estão fragilizados. Então, ali se começa um processo que pode culminar com a condenação do Brasil e, evidentemente, dar guarida àquelas cautelares que nós pedimos, dentre elas, por exemplo, o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tem conduzido um inquérito que já faz 5 anos, ele aniversaria esse ano, fazendo 5 anos, em que, vez por outra, o ministro vítima, acusador e juiz da causa. Ele pega, por exemplo, citar aqui o caso do deputado Daniel Silveira, que está preso, condenado a uma pena gigantesca, junto com ele, que era policial do BOPE, uma das forças mais contundentes contra o crime organizado, está lá em Bangu, no presídio de segurança do Rio de Janeiro, com 20 pessoas dentro de uma cela. Quer dizer, uma coisa terrível. E por quê? Porque ele foi acusado de atentar contra o Estado Democrático de Direito, atacando as instituições. Qual foi esse ataque? Ele fez uma crítica contundente, que a pessoa pode ou não concordar, mas não seria caso de prisão, muito menos de flagrante. Além do que a Constituição brasileira diz que, em seu artigo 53, que o congressista ele é imune por quaisquer palavras e voto, quaisquer. Então eles dizem, olha, liberdade de expressão e imunidade parlamentar não é liberdade de agressão. É uma interpretação errada, porque o congressista ele é o representante do povo e ele fala o que o seu nicho que o elegeu quer que ele fale. Ou seja, quando você caça isso, principalmente de um congressista, você está caçando o direito daquelas pessoas, das vozes daquelas pessoas serem ouvidas no Congresso. Então, nesse cenário, nós passamos ali na OEA tudo que está acontecendo no Brasil. E nas outras instituições também, instituições ligadas à igreja, falamos sobre o mesmo tema, falamos sobre a questão da liberdade religiosa, porque temos padres nesse inquérito, temos pastores, de forma que eu reputo que eu já fui em várias missões em outros momentos, mas essa aqui foi uma das mais proveitosas em termos de resultado, talvez também pela representatividade que trouxe sim, uma parcela muito significativa do Congresso e de diversos partidos. Não é um partido só, tínhamos aí em torno de 4 partidos sendo representados e trazendo a preocupação sobre justamente a parte mais cara a uma sociedade, que é a sua liberdade. E voltando ao Brasil, que tipo de impacto você espera que isso tenha? Claro, muitas vezes se espera mais a médio ou longo prazo uma medida como essa que tenha algum resultado. Mas voltando, o que você espera que aconteça a partir disso? É muito importante a gente ter em mente, e às vezes as pessoas, eu entendo a ansiedade, às vezes as pessoas querem assim uma mudança já, e a política ela tem a sua própria velocidade, né? A vida na política tem a sua própria velocidade, que nem sempre é o que a gente gostaria que fosse. E a política também, ela tem uma característica muito interessante. Nem sempre as coisas concretas, que reputamos concretas, é do que vive a política. Às vezes, os símbolos,
a simbologia, ela às vezes alcança, ela tem uma força maior do que qualquer coisa que poderia acontecer momentaneamente. Então, como você falou, realmente a gente espera, se acontecesse agora, tanto melhor, mas a gente espera, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é um plantio. E aí a gente espera colher aí a médio e longo prazo justamente o que a gente procura aqui, que é a volta à normalidade da segurança jurídica no Brasil. E como nós estamos fazendo isso? Justamente com essa visita aqui, que ela se reveste de uma característica simbólica maior. Por quê? Nós estamos vindo no berço da democracia, nós estamos vindo no lugar onde talvez no mundo a democracia seja mais forte. E a gente está justamente passando uma mensagem para o Brasil e para aquelas pessoas que estão desanimadas de dizer, olha, existe um grupo que pensa como vocês. Existem pessoas que estão dispostas a enfrentar esse regime e até serem presas para que seus filhos, para que seus netos possam ter um Brasil melhor. Isso se reveste de um poder que muitas pessoas não conseguem entender. Como uma ida nos Estados Unidos pode trazer isso? É porque, volto a dizer, e aí mais um ingrediente da política. A política é, acima de tudo, você poder entregar sonhos, vender sonhos, você dar esperança, porque ao fim e ao cabo, o ser humano ele precisa de ter esperança. E a partir do momento que nós estamos num país onde tudo está sendo, todos os valores, todos os pilares que sustentam uma sociedade, o cidadão médio brasileiro vê cair por terra, ele começa a perder a esperança. E aí quando ele vê um grupo forte, quando ele vê, por exemplo, nós fizemos uma manifestação no dia 25 de março, e os caras, do que adianta se reunir? Nossa, adianta muito, nós, milhares de pessoas lá na Avenida Paulista, e aí de repente aquele cara que está trabalhando e que está pé da vida de saber que o filho dele está sendo doutrinado nas escolas, de saber que a TV, a imprensa está tudo aparelhada, de repente ele vê aquilo traz um ânimo. E isso é o que sustenta uma sociedade, isso reforça os pilares da sociedade, e no caso a brasileira. Então eu tenho mais fé, às vezes, numa ação como essa, numa manifestação como aquela, do que às vezes em algo que acontece mais rapidamente. Porque basta a gente dar um exemplo aqui. O mundo inteiro tem uma imagem dos Estados Unidos. E uma imagem boa. Por quê? Os Estados Unidos consegue vender bem a sua imagem através de símbolos. E cito, por exemplo, a indústria cinematográfica, que por muitos anos construiu a imagem desse país, de um país livre, onde você pode trabalhar e onde você pode realizar seus sonhos. Isso vale mais do que dinheiro. Isso com certeza trouxe muita riqueza para os Estados Unidos. Eu conheço muitos empresários que o cara podia estar muito bem falando, ele vem investir aqui. Então, vamos dizer assim, o mundo é bem mais do que a concretude das coisas. Por quê? Porque o ser humano sonha. E quando se diz por que aquele discurso do Martin Luther King até hoje é tão vivo e tão forte? Aquela frase, eu tenho um sonho, I have a dream. Isso é melhor do que qualquer remédio para depressão, quando as pessoas recebem uma energia que ela fala, não, eu estou aqui, ela tem um pertencimento. Então o que a gente quer com tudo isso é fazer com que essas pessoas que começaram lá em 2013 a ir para as ruas e que começaram a pintar um quadro diferente da imagem brasileira, a gente quer que elas continuem podendo sonhar e que continuem firmes nesse propósito. E aí essa vinda aqui, ela está nesse bojo, ela se reveste
eu diria, desse instrumento muito forte para que a gente possa romper. Eu creio que é uma espécie de ariete para romper esses muros que foram construídos ao longo das últimas 3 décadas no Brasil, onde nós tivemos as universidades aparelhadas, onde nós tivemos o Ministério Público, o Judiciário, o jornalismo, a indústria cultural toda, e de repente, apesar do que foi feito, nós vemos aí metade hoje já da população brasileira dizendo, não, nós não queremos isso. E aí, obviamente, nós como representantes precisamos fazer esse trabalho que a gente está fazendo de contar ao mundo para que organismos possam nos ajudar, porque hoje no Brasil a gente já não tem mais a quem recorrer. Bom, deputado, foi um prazer te receber. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. É um assunto que a gente depende muito de trabalhos de uma imprensa independente e de qualidade como é a Epoch Times. O mundo, não é só o Brasil, o mundo precisa muito de vocês, e aqui não é um confete, é uma constatação de que hoje nós precisamos também dessa renovação no meio, porque infelizmente nós que crescemos lendo jornais tradicionais, a gente vê que eles conseguiram aparelhar, e hoje, se você quiser saber da verdade, você precisa procurar, eu diria, mídias como a Epoch Times, para poder saber o que está acontecendo no mundo e nos porões das ditaduras. Deputado, muito obrigado. Bom, dada a importância da cultura, não só para quem se interessa pela política, mas, como a gente diz no slogan do Epoch Times, não é verdade e tradição, aquilo que nutre o melhor da alma humana, fica o convite, assine a Epoch TV Brasil. Os links estão aqui embaixo na descrição e nos comentários. Lá você ganha acesso às produções traduzidas do Epoch Times americano para o português e documentários originais. E vem aí o documentário sobre o 8 de janeiro, a verdadeira história do 8 de janeiro, vindo aí em junho no Epoch Times Brasil. Contamos com seu apoio. Imprensa livre é igual à sociedade livre. O jornalismo independente e o amplo acesso a informações são os pilares para a liberdade de uma nação. No Epoch Times, nosso trabalho é pautado em verdade e tradição, e nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem. Por isso, criamos nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, com conteúdos exclusivos e tópicos sensíveis que são barrados pelas redes sociais. Lá você encontra conteúdos como os documentários Os Zumbis da China, rastreando as origens da Covid-19, as origens sombrias do comunismo, séries com informações médicas que vêm sendo ocultadas do público e conteúdos que inspiram o melhor da alma humana, como a série Conversas ao Piano. Ao se tornar membro da Epoch TV, além de ter acesso a esses conteúdos exclusivos, você permite que possamos continuar trazendo informações gratuitas aqui em nosso jornal diário e levando essas informações para ainda mais brasileiros. Clique no link disponível na descrição ou escaneie o código QR que está na tela e torne-se um apoiador do jornalismo honesto.